Este episódio tem o apoio do Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram, @passaroazul.sl. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. A licença maternidade é oficialmente chamada de salário maternidade e é um direito de todas as mulheres que trabalham. Não importa se é em empresas privadas, no setor público, se trabalham como terceirizadas, empregadas domésticas ou em funções temporárias. O que garante o direito à licença maternidade é o recolhimento do INSS. Mas muito mais que um direito, a licença maternidade é um período fundamental para a mãe e para o bebê após o parto. É quando se fortalece um vínculo importantíssimo entre duas pessoas que ainda estão apenas se conhecendo. É quando a mulher tem a chance de se reconhecer, de se adaptar às mudanças que aconteceram não só no seu corpo, mas em todos os aspectos da sua vida. No Brasil, a licença maternidade garantida pela Constituição é de 120 dias, mas funcionárias públicas federais e também de alguns estados e municípios já contam com um afastamento de 6 meses. Empresas privadas que aderiram ao programa Empresa Cidadã também já concedem 2 meses a mais do benefício. E um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados quer tornar regra a licença de 6 meses para todas as trabalhadoras brasileiras. Mas afinal, 4 ou 6 meses é tempo suficiente para uma mulher se preparar para voltar ao trabalho? Existe uma medida de tempo que seja bastante para isso? Eu sou Carolina Valente e licença maternidade é o assunto do nosso episódio de estreia, que tem a honra de receber a Laura Andrade, psicóloga clínica, mestre em psicologia, professora universitária, mãe do Guilherme, de 4 anos, e como ela mesma diz, militante da maternidade real. Não é isso, Laura? É isso. Seja muito bem-vinda aqui e conta pra gente como é que foi a sua licença maternidade. O Gui tá com 4 anos, né? Você lembra como é que foi voltar ao mercado de trabalho depois desse período? Bom, obrigada pelo convite, Carol. Estou muito feliz de poder estar aqui falando com você sobre um tema que sempre me instiga. Bom, vamos lá, né? Falar sobre a minha experiência. A sua, por favor. De licença maternidade. Eu tive 4 meses, porque eu trabalhava em 2 empresas privadas, né? Como professora universitária. E foi difícil esse período. Ao mesmo tempo que 4 meses é um tempo de muita intensidade na relação mãe e filho, é tão intenso que você se sente também deslocada socialmente. Pelo menos para mim foi um período assim, eu senti um pouco na UTI. Quase uma clausura. Numa UTI, assim, de não saber dia da semana, hora, o ritmo é muito em função dessa relação mãe e filho, que a princípio para mim foi um estranhamento. Eu já estava ficando ansiosa para poder voltar a trabalhar. Entendo. A relação de angústia e ambivalência que eu vivi foi muito grande. Eu preciso voltar, mas como que uma criança que nem senta ainda vai poder ser cuidado por outra pessoa? Ele foi cuidado por quem quando terminou sua licença maternidade? Pelo meu marido. Na parte da noite, né? Como eu lecionava à noite, eu tive um pouco de alguns privilégios que eu sei que a maioria das mães não tem. Eu tenho uma experiência dessa. Minha hora de chegar, de contar das minhas licenças maternidades, daqui a pouco chega. Bem, na abertura eu falei um pouquinho sobre o salário maternidade enquanto um direito. Então, antes da gente entrar num outro aspecto dessa licença maternidade, vamos ver o que mais que a lei diz.
até mesmo aquelas mulheres que trabalham em casa ou as estudantes, as que são microempreendedoras individuais. Desde que contribuam com o INSS há pelo menos 10 meses, elas têm direito ao salário maternidade. O valor pago por esse benefício é igual ao salário que a trabalhadora recebe mensalmente ou ao valor dado como referência para o pagamento do INSS, no caso de quem contribui de forma autônoma. As mães do coração que adotam crianças também têm direito ao benefício. A lei brasileira também prevê a licença maternidade para mães que perderam seus bebês após 23 semanas de gestação. Mas se ocorrer um aborto antes da 23ª semana, o afastamento garantido pela lei é de 2 semanas. Para dar entrada no pedido de licença maternidade, é preciso que a mulher apresente um atestado médico ou a certidão de nascimento do bebê ao Departamento de Recursos Humanos lá da empresa onde trabalha. No caso das autônomas, o pedido deve ser feito, diretamente ao INSS. Além desse projeto de lei que tenta aumentar o afastamento da licença maternidade para 6 meses, tem um outro, e esse eu acho interessantíssimo, Laura, que ele está em tramitação e ele quer estender o benefício da licença maternidade para mães que tiverem os bebês prematuros, definindo que o início da licença maternidade só vai passar a contar quando o bebê receber a alta do hospital. Olha que maravilha, eu andei conversando com algumas mães sobre isso, mães de UTI, e para elas isso seria uma diferença enorme. Tem mães que ficaram com os bebês 3 meses na UTI, e aí você tem 1 mês para poder voltar à sua vida ao normal e se reconectar consigo, conhecer aquela criança, e daí já tem que voltar a trabalhar, uma rotina, né? O que você acha dessa proposta? Nossa, eu acho que ela é justa com essa mãe e esse bebê, né? Porque na maioria dos casos, inclusive, a contagem da criança prematura é diferente, né? Inclusive nos processos do desenvolvimento, porque eles saem com um desenvolvimento precoce para o mundo externo, mas que precisa de um desenvolvimento e um cuidado muito maior. E essa adaptação, porque esse encontro dessa mãe com a criança com apenas às vezes 1 mês em casa, deve ser extremamente frágil, ainda muito na expectativa, né, dessa alta, e então o processo passa por outras questões a mais, né, do que uma mãe que teve uma certa normalidade no parto, porque as leis não são muito favoráveis a um entendimento sobre a mulher, sobre o feminino, até porque quem faz geralmente são homens, então tem uma incompreensão muito grande de quais são os sentimentos e as necessidades dessas mulheres, e pensa muito no aspecto mais produtivo de volta ao mercado e de uma intenção muitas vezes de falar que isso é oneroso para as empresas, mas não entendem que a criação do mundo e para as próximas gerações depende muito dessas relações mãe-filho, né? Eu acho que a gente tem que pensar também na saúde desse bebê, né? Claro. Se o próprio Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, diversas outras entidades defendem tão arduamente a amamentação exclusiva até os 6 meses, o que justifica uma mãe ter que voltar ao trabalho aos 4 meses, né? Nem sempre se consegue, eu pelo menos não consegui manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, justamente porque eu fui demandada em outros lugares, né? Laura, vamos falar um pouquinho de puerpério. Puerpério é punk, né? Claro que tem as mudanças no corpo, a adaptação à nova rotina, a privação do sono. A mulher fica fisicamente esgotada, mas do ponto de vista psicológico, se é que dá para fazer uma separação aí entre o físico e o mental, o que muda, né? Por quanto tempo essa adaptação é importante? O que passa na cabeça da mulher durante esses primeiros 45 dias do puerpério e durante esse período da licença maternidade? Bom, acho que não dá para separar muito a questão física e mental, não, porque tem as questões de mudanças hormonais, corporais, né, bruscas até, né, pós-parto,
uma necessidade de entender essa relação mãe-filho, mas com um isolamento dessa mãe muitas vezes. Como você disse, você dentro da sua UTI, né? Dentro da sua casa, mas sem saber nem que dia da semana que é. E aí tem uma questão que eu acho que os olhares ficam muito voltados pro bebê e essa mãe pode se sentir desamparada. E a realidade, né? Porque tem uma fantasia e um imaginário de cada mulher de como que é essa questão da maternidade. Para além disso, já tem uma romantização, né, de que nasce um filho, nasce uma mãe e que essa construção é imediata. Para algumas pode ser, mas para a grande maioria que eu, né, converso e falo mais abertamente sobre isso, não há uma relação imediata de amor, mas de um amor construído. E aí tem uma desvinculação dessa noção de instinto materno. Mas tem então um estranhamento das mães que não têm esse vínculo imediato, de se perguntarem, mas por que para todo mundo ou para a maioria das pessoas pode ser tão fácil esse processo de adaptação, esse encontro com o bebê, essa relação tão de amor instantâneo, né, desse instinto do cuidado. Então acho que todos esses conflitos, além da questão do corpo, do entendimento de uma nova rotina completamente diferente, né, de um outro lugar que se ocupa no mundo, que você deixa de ser filha e passa a ser mãe, de uma responsabilidade de uma criança inteiramente na sua mão. E há uma expectativa que seja exclusiva da mãe, na maioria dos casos, né? Essa sobrevivência. E há uma expectativa que essa mãe seja perfeita, que atenda com o pé nas costas a todas as expectativas das outras pessoas e as dela própria. Sim, então são muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, né? Assim, a amamentação tem que funcionar, o bebê tem que estar pesando bem, muito bem alimentado, você tem que interpretar tudo, quase todos os choros, né? O cocô, o xixi tem que rolar bonitinho. Então assim, são muitas preocupações muito novas que acontecem no nascimento de uma outra função com a morte de muitas outras. E isso a gente está falando de uma criança saudável, né, saudável. Laura? Porque também rola de crianças que têm problemas, assim. E até nem falo de doenças graves, não, mas, por exemplo, criança que tem cólica 2 meses seguidos. A Júlia, minha filha mais velha, que hoje está com 12 anos, quando ela nasceu, do dia que ela fez 2 meses ao dia que fez 3 meses, ela fez 4 cocôs. 4 cocôs em 1 mês. Então, a gente teve que usar supositório, sempre com o pediatra acompanhando e tudo mais. Mas aquilo pra mim era um sofrimento e pra ela eu nem imagino. Mas assim, isso eu tô falando de uma criança que tinha intestino preso. E foi um sofrimento pra mim, né? Então a gente não gosta nem de imaginar o que rola na cabeça de uma mãe que tem um filho com um problema sério mesmo, de verdade mesmo. E aí eu também não sei como é esse lugar dessa mãe com o filho com algum problema mais grave aí nesse início, né? Ou às vezes a descoberta, inclusive, de algum problema a partir do nascimento. Porque às vezes não dá nem pra saber se tem algo errado durante o pré-natal, né? É punk. Você estava falando um pouco, né, das expectativas da mulher com relação na maternidade, ao puerpério. Você acha que é importante a gente tentar desglamorizar a maternidade, principalmente nesse primeiro momento, depois do parto, durante a licença maternidade, né? E como é que você vê a questão das influências digitais? Você acha que elas ajudam ou prejudicam mais a mãe nesse período? Numa dessas buscas de leitura, eu li um texto da Eliane Brum que me salvou um pouco dessa romantização da maternidade. E a história de uma criança que foi abandonada numa sacola de supermercado francês na porta de um prédio em São Paulo, chiquérrimo, e o porteiro acha essa criança e condena essa mãe. E a Eliane Brum vai fazer uma análise sobre essa condenação do olhar dos outros em relação ao abandono de uma mulher sobre um filho, e vai fazer uma análise sobre a questão da maternidade a partir disso. E ela fala que a experiência dela foi assim, né? Nasceu, foi um ET, e aí eu tenho um alienígena em casa que eu preciso de saber lidar com ele. Então tem um desconhecido
em relação à maternidade que muitas vezes não é dito. E aí eu acho que as redes sociais podem nos ajudar. Acho que a gente vai ter que sempre filtrar todas as informações, ter uma certa crítica em relação ao que está vindo. Nem sempre isso é possível, porque às vezes tem um bombardeio, mas de um cuidado em relação ao que você está sentindo e se tem uma identificação com outras mães que também vão trazer as dificuldades, né? Assim, não é fácil em muitas situações. Nem sempre vai dar conta sozinho, é preciso de amparo, é preciso pedir ajuda, senão é uma Mulher Maravilha. Isso que eu ia te perguntar agora. A gente eu li um estudo muito interessante que fala sobre a influência de alguns fatores externos no bem-estar da mãe, na forma como ela reage a essas mudanças que estão acontecendo durante essa fase. E entre esses fatores está o apoio que ela recebe ou que ela não recebe das pessoas que estão à sua volta. Pode ser marido, namorado, companheira, a mãe, o pai, as amigas. Você já falou um pouquinho, né, que a sua licença maternidade, seu puerpério foi solitário. Volta um pouquinho nisso pra gente poder tentar. Como que a gente, não sei, angaria as pessoas, conscientiza as pessoas, fala, gente, vem me ajudar. Eu acho que eu tive dificuldade em pedir ajuda, eu achei que eu tinha que dar conta, já que eu que tinha tomado a decisão, né, da maternidade, ainda que de forma mais inconsciente do que consciente, mas com uma disposição psíquica em ser mãe, que aconteceu, e eu achei que eu tinha que dar conta sozinha. Também tem uma certa questão dos perfis, né, das pessoas em buscar mais autonomia e independência, outras já não tem muito problema em recorrer à ajuda, ou achar que o outro também está percebendo. A gente está vivendo um momento em que todas as pessoas estão muito inseridas no mercado de trabalho, com muito pouco tempo disponível também para as outras. As avós também continuam no mercado de trabalho. Então, as avós estão trabalhando. Então a gente realmente também tem ali algumas mudanças nas relações sociais que deixam essa rede um pouco mais frágil. E muitas vezes as pessoas não se dão conta de que é preciso, mesmo que o outro não peça ajuda, oferecer. Vai ali, toma um banho, né? Deixa então que eu olho. Lava o cabelo. Dá uma cochilada enquanto eu olho, né? Assim, acho que essas são pequenas, mas fundamentais ajudas. Às vezes é só de 1 hora que a gente precisa. Ou então de 20 minutos para tomar um banho e lavar o cabelo. De alguém chegar e se intrometer um pouquinho e falar assim, vou passar aí. Eu tive uma amiga que fazia isso, vou passar e vou fazer um almoço pra gente. Gente, tem coisa melhor quando a gente acabou de parir, alguém traz comida pra gente? Nossa, é maravilhoso. Eu tenho uma amiga querida, que ela me mandou um rocambole de atum com espinafre. Você sente esse carinho, né? É como se fosse um abraço, né? E comida é muito bom, né? Muito bom. Eu falei que eu ia contar um pouquinho das minhas licenças. Júlia nasceu, eu tinha 27 anos, eu trabalhava em 2 empregos durante o dia e fazia faculdade à noite. Eu entrei para a faculdade de Direito em fevereiro e engravidei em março. E foi uma gravidez complicada, ela nasceu prematura. E eu tive que sair da faculdade em setembro, eu não podia mais assistir aula, eu estava numa época que o médico falou, olha, ou sai do emprego ou sai da faculdade. Os 3 você não vai conseguir. Então eu saí da faculdade, fazia os trabalhos em casa e tudo mais. Mas em fevereiro eu tive que voltar, ela estava com 3 meses, mais ou menos. E aí, meu marido ficava com ela à noite para eu poder ir para a faculdade. E Júlia também não dormia enquanto eu não chegava. Ele tentava e tal, mas eu chegava aqui, estavam os 2 na sala, ela deitada em cima dele, de boaça. Teve uma vez que ele me chamou, porque ele não conseguiu fazer ela parar de chorar. Ele chamou a minha mãe veio, minha avó veio. Ninguém conseguiu fazer ela parar de chorar. Quando eu entrei com o carro na garagem, ela parou. Acho que era saudade de mim mesmo. Mas foi só essa vez. No mais, ele deu conta do recado muito bem. E depois que ela nasceu, eu saí de um dos empregos. Na verdade, eu fui saída. Né? Depois nós vamos ter um outro programa falando sobre a estabilidade da gestante durante e depois da gravidez. E o alto índice, né, de abandono do trabalho formal em função das demissões. Eu fui demitida 30 dias após o parto. Então eu fiquei com um emprego que era 6 horas
Eu trabalhava de 8 às 2, ela ficava com a minha mãe. E à tarde eu ficava com ela, à noite eu ia pra faculdade. A faculdade não resistiu, depois do 2º ano eu acabei abandonando. Eu estudava muito durante a licença maternidade. Júlia era uma bebê calma, tranquila. Então eu tenho assim uma memória, né, 12 anos atrás, mas eu tenho uma memória claríssima, minha sentada em frente ao computador com ela no peito, estudando para concurso. E também minha mãe trabalhava, minha irmã trabalhando, minha avó com uma dificuldade para poder vir aqui. Minha sogra vinha ocasionalmente, mas éramos eu e ela, né? Basicamente durante o dia. 10 anos depois veio o Gabriel. E aí eu já estou num outro momento da minha carreira, trabalhando 44 horas por semana e enfrentei um puta... Desculpa, mas eu vou ter que falar. Enfrentei um puta de um assédio moral durante a gravidez. Vai ser pauta de programa também. E aí o médico, um psiquiatra, eu entrei numa depressão horrorosa, o médico psiquiatra me afastou com 30 semanas, o Gabriel nasceu com 38, e aí eu vim pra casa, mas eu tinha uma funcionária maravilhosa aqui, né, então assim, quando eu fiz 30 dias de parida, eu falei com ela, olha, 1h30 por dia você vai parar o serviço da casa, você vai ficar com ele pra mim, porque eu tenho que sair de casa. Então eu pegava o carro, eu ia pra Lagoa, andava 4, 5 quilômetros ali, 1h30, tomava uma vitamina D, respirava, via gente, depois voltava pra casa e eu era toda dele. Mas eu acho que esse meu momento, sabe, de tirar ali aquela 1h30 pra mim, foi oxigênio, sabe? Foi oxigênio. Meu marido trabalhando muito, em turnê com banda, ele é músico, trabalhando durante o dia também, viajando. E o Gabriel teve uma fase que ele mamava de madrugada de 90 em 90 minutos. Mas sobrevivemos, voltei ao trabalho, ele estava com 3 meses e meio. Então tá, nós estamos falando aqui sobre voltar ao trabalho. Pra mim foi muito bom. A gente sai de casa pra trabalhar, é pra descansar? Você acha? Ah, é? Ou sou só eu? Não, eu também. Eu ia no maior alegria. Claro que sempre dividida, né? O primeiro mês foi mais angustiante, assim, em relação a essa divisão entre estar em casa ou deixar o filho na mão de outra pessoa, ainda que fosse completamente confiável. Eu tinha a impressão de que eu era a pessoa que melhor cuidava dele. Então, nesse processo de sair de casa, era difícil de achar que alguém também era capaz de fazer isso. E até sair de casa foi importante para eu entender que ele sobrevivia sem a minha presença. Mas a culpa a gente pare junto com o menino. Sim, ela já tá aí, né? O sobrenome, né? É 2 placentas, né? É. Aquela lá que o médico tira, joga fora, né? E a outra que a gente bota no ombro e traz pra casa. Mas aí, depois desse primeiro mês, eu já senti, assim, contato com jovens, dando aula, debatendo, conversando, discutindo. Dá muita até pra esquecer que a gente é mãe, né? Dá. E aí era uma reconexão com as coisas que eu tinha antes da maternidade, que me faziam muito bem. Então, pra mim, era tirar férias. Eu também acho. Licença paternidade. Laura, aqui no Brasil, a gente tem vergonhosos 5 dias. 5 dias. O que você acha que ia significar para uma mulher ter o pai da criança disponível durante esse período? Eu falo 5 dias para quem é CLT. Meu marido não é, então nem 5 ele teve, né? Eu lembro quando a Júlia nasceu, ela nasceu numa terça-feira à noite, quarta à noite ele teve show. Então nem no hospital ele tava comigo ali, porque ele tinha que trabalhar, não tem jeito, né? O que significa pra mulher ter o pai dentro de casa? Ou então, de repente, até de conseguir revezar, né? Falar assim, não, eu vou tirar 4 meses de licença maternidade, você tira 3 depois, são 7 meses que eu não preciso contratar ninguém ou mandar essa criança pra escola ou depender de outra pessoa. Né? E você vai poder se conectar com seu filho também, você vai poder criar um elo com ele. O que é isso na cabeça da mulher? Eu acho o seguinte, primeiro vamos pensar por que são míseros 5 dias. Eu acho que, a princípio, essa questão de míseros 5 dias são para dizer que não há uma relevância
da presença desse pai na construção do filho. Exato. É uma afirmação que vai em desencontro com qualquer experiência e com qualquer tentativa de desmistificar a presença exclusiva da mãe como sendo a única e a mais importante para a relação subjetiva de uma criança. E a paternidade também na academia começou a ser vista há pouco tempo como algo fundamental na construção subjetiva da criança. Acho que essa discussão, das leis de um modo geral, elas estão sempre atrasadas em relação às experiências reais das pessoas. Mas é preciso ter um movimento de discutir isso. E até dos próprios pais, dos próprios Sim. homens também, de reivindicarem isso, né, Laura? Porque Claro. eles estão sendo privados de não é só a criança que está sendo privada dessa convivência. Não, o pai também, né? Mas tem uma cultura ainda patriarcal de que esse pai é um pai que só vai configurar no lugar de uma lei e de prover para esse filho. Uhum. Mas os cuidados afetivos, do amparo, da segurança, divididos entre casais, sejam hétero, homo, qualquer que seja esse casal, né? Quando há um casal para cuidar dessa criança, é importantíssimo. Até para reorganização familiar, né? Exatamente. Eu acho que são dois avanços. O avanço da licença maternidade para todas as mulheres, no mínimo 6 meses. 6 meses. Acho que tem que ter uma certa igualdade nisso, porque... Eu trouxe até uma listinha aqui, pra você ter uma ideia. Olha, na Bulgária... No Brasil, só pra gente tomar como referência, são 17,4 semanas de licença maternidade. Na Bulgária são 59 semanas. Isso dá mais de um ano de licença maternidade. No Reino Unido são 52. Na Grécia 43, Irlanda 42 e por aí vai até Austrália e Portugal, que são países com 6 semanas de licença maternidade. Nos Estados Unidos eu tenho uma amiga... 6 semanas? 6 semanas, Austrália e Portugal. Nos Estados Unidos eu tenho uma amiga que pariu e 15 dias depois ela não tinha tirado os pontos da cesariana. Estava trabalhando novamente. E amamentando exclusivamente. Essa é ninja. A gente tem que mandar estudar. Vamos. Porque nos Estados Unidos a licença maternidade não é... Ela não é... Você não recebe salário enquanto você tá de licença maternidade. Uhum. Mas o marido dela conseguiu tirar 3 meses. Olha. Remunerados. Remunerados. O Canadá então, isso... também tem, né, uma divisão, acho que 1 ano, e eles podem fazer opção entre o pai e a mãe, e quanto tempo que cada um fica. Porque, assim, as sociedades que entendem as relações familiares e a constituição de laços e vínculos mais estreitos, mais fortes, entendem que isso é importante para as relações como um todo. E mais do que isso, eu te chamo a atenção para um outro ponto. Se você deixa em aberto, como você está falando que acontece no Canadá, que um casal tem direito a 4 meses de licença maternidade, supondo que eu não sei quanto tempo é. Eu acho que é quase 1 ano lá. Pois é, então vamos supor que seja, vamos colocar aqui 6 meses, que meses. é o valor do Brasil que a gente está esperando chegar. Que esse valor pode ser dividido entre pai e mãe, a gente destrói um argumento da empresa de desvalorizar a mulher quando volta ao trabalho porque ela vai sair de licença maternidade. Uhum. Porque quem vai sair de licença maternidade pode ser o pai. Verdade. Vamos pensar nisso. Outra coisa que é importante nisso que você está falando de desconstruir, né, esses conceitos, o outro conceito é do cuidado, porque a única coisa que um pai não pode fazer no lugar da mãe é dar o peito. O resto... Mesmo assim, ela pode ordenhar. Ainda assim, Guardar. pois ele só não tem o leite dentro de si. dentro dele. Minando de suas tetas. Mas tem fórmula, né? Tem mamadeira, tem a ordenha lá, tem a retirada da bombinha, armazenamento do leite.
Dividamos as responsabilidades. Laura, foi lindo, nosso tempo está se esgotando. Ah, que pena. Tanta Promete coisa que pra volta? falar. Volto, claro. Tem tanto assunto, né? Nossa, milhares de Olha, eu vou te assuntos. falar, na verdade, assim, nós já dobramos o tempo que eu esperava. Sério? Mas eu nem vi o tempo passar e eu Nem acho que eu. quem tá ouvindo a gente também não. E eu já tô torcendo pra gente ter um outro encontro e logo. Oba, eu quero. O episódio de hoje está terminando, mas na semana que vem a gente já tem mais. Enquanto isso, você nos acompanha pelo Instagram. Estamos lá como @_eumãe_. E o nosso site é o eumãeblog.com.br. Obrigada, Laura, Obrigada, mais uma Carol. vez. Foi ótimo o papo. Adorei. Eu também. Obrigada a você que está nos ouvindo pela sua companhia. Até na semana que vem. Este episódio foi oferecido pelo Instituto Pássaro Azul. Acesse institutopassaroazul.com.br ou no Instagram @passaroazul.sl.